Olá, seja muito bem-vindo ao Agroforte Brasil Forte, um programa do sistema CNA-Senar. Veja no programa de hoje. Agora os produtores rurais têm um canal online para denunciar a venda casada. A campanha Nada Além do que Preciso vai orientar você na hora de contratar serviços bancários. Segurança no campo e combate a incêndios. Em Goiás, policiais militares e bombeiros participam do curso de operação de drones oferecido pelo Senar. No Distrito Federal, a assistência técnica e gerencial melhora a produção e a renda de produtores de orgânicos que utilizam o sistema agroflorestal. E o projeto Biomas na Caatinga leva práticas sustentáveis e ajuda na recuperação de pastagens degradadas. Fique conosco, o Agroforte Brasil Forte começa agora. Você já foi ao banco para contratar crédito ou seguro rural e acabou contratando um monte de outros serviços sem precisar? A chamada venda casada é crime e tem prejudicado os produtores rurais. Por isso, a CNA e os Ministérios da Agricultura e da Justiça, em parceria com outras entidades, lançaram diversas iniciativas para coibir esta prática. Ao procurar uma instituição financeira para solicitar crédito rural, os produtores normalmente se deparam com uma dificuldade: a imposição para comprarem outros produtos e serviços com a promessa de conseguirem mais facilidade na liberação dos recursos. Apesar de comum, a prática de venda casada é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. O produtor Hermes Carneiro já passou por isso e, como presidente do Sindicato Rural de Lusiânia, em Goiás, ele já ouviu queixas semelhantes de associados. Na hora da contratação do crédito rural, os bancos tentam empurrar de tudo, incluindo seguros e títulos de capitalização. Sempre tem uma oferta ou até às vezes um pedido transformado em imposição, em termos de você ter uma operação ligada àquilo que você está pretendendo para o crédito rural. Então tem um seguro de carro, um seguro de casa, qualquer operação que pudesse, vamos dizer, trazer mais um ganho para o banco sempre existiu. A CNA vinha trabalhando junto aos entes públicos para combater esse tipo de prática. E a resposta positiva finalmente chegou aos produtores rurais. O Ministério da Agricultura e o Ministério da Justiça assinaram um acordo de cooperação técnica para aprimorar os serviços financeiros para o produtor rural, incluindo a prevenção de venda casada. Já existe legislação para isso, mas na realidade ele acaba não fazendo a denúncia, ele acaba tendo que ter esse custo, porque ele fica constrangido, porque ele está sempre ali direto falando com o gerente, enfim, com quem é o agente ali que está vendendo a ele, fazendo essa venda casada, que não é uma coisa que deve ser feita. Inclusive tem legislação para isso. Então, é um canal para que as coisas caminhem mais rápido. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, destacou que os processos judiciais são demorados e têm alto custo para os cofres públicos. Portanto, o site consumidor.gov.br e as plataformas online criadas por associações que participam da parceria são o melhor caminho para resolver conflitos entre bancos e produtores rurais. Na era da digitalização, na era em que as pessoas têm praticamente o mundo às suas mãos com um aparelho celular, não faz sentido nós ficarmos buscando resoluções demoradas e custosas de conflitos, às vezes, que são muito pontuais. Então, basicamente, aqui a ideia é proteger o produtor rural, seja através da plataforma consumidor.gov, seja através de outras plataformas disponibilizadas pelas associações para facilitar a vida quando ele se sente receoso de ser vítima de uma eventual retaliação pelo fornecedor de serviços financeiros. O termo de cooperação vai durar 2 anos. Para a CNA, o combate à venda casada é prioridade, já que influencia diretamente nos custos do produtor. E muitas vezes os produtores eles são intimidados a não denunciar essa prática, que é uma prática nefasta e uma prática criminosa.
E isso aumenta muito o custo, muitas vezes juros de 8% ao ano, quando todo mundo imagina que o produtor paga 8% de juros ao ano, quando ele vai somar os penduricalhos e tudo mais que é inserido nessa conta, ele chega a 18%. E eu não tenho dúvida que com a celebração desse convênio, desse acordo, nós vamos dar um basta nesse sistema. Para auxiliar o produtor rural com informações na hora de contratar serviços financeiros, como crédito e seguro, a CNA lançou a campanha Nada Além do que Preciso. O canal digital conta com um guia online para orientar agricultores e pecuaristas em como se proteger da venda casada. Para isso a gente fez um guia explicando o que é venda casada, todo o embasamento legal, o que é permitido por lei, às vezes, do banco oferecer ao produtor, isso não se caracteriza crime, e o que é realmente um crime, dependendo daquilo que ele for condicionar o produtor a contratar o crédito, ele ter que contratar algum seguro, consórcio, enfim, né, alguns títulos de capitalização. Então, nesse guia, o produtor tem detalhado, né, de uma forma bem prática e resumida, né, todas essas informações. Dentro do site Nada Além do que Preciso, a CNA também disponibilizou um canal de denúncia anônima para produtores que não querem se identificar. Todas as informações serão mantidas em sigilo e vão servir para ajudar o Departamento de Defesa do Consumidor no combate à venda casada de produtos bancários ao crédito rural. Para que a gente possa juntar várias informações e fazer uma inteligência sobre isso. Quais são os principais abusos que são cometidos pelos bancos? O que nós podemos propor de melhoria, né, de novas normas para coibir esse tipo de ação? Esse trabalho nós vamos municiar tanto o Ministério da Justiça como da Agricultura, que vai por encaminhamento discutir com a FEBRABAN e pensar em alternativas, às vezes legais, para coibir essas práticas desleais, né, de financiamento. No Distrito Federal, produtores de verduras e legumes encontraram uma combinação que tem gerado bons resultados. Primeiro, a assistência técnica e gerencial do Senar. Depois, o plantio no sistema de agrofloresta, que aumenta a diversidade de alimentos e otimiza o espaço, o que é ideal para pequenas áreas. E, por último, a comercialização direta com os consumidores. Robemário trocou a vida de mestre de obras na cidade pela de agricultor. E com isso, ele tentou utilizar algumas práticas da antiga profissão no campo. O sistema de irrigação das hortaliças, por exemplo, foi construído inspirado em instalações residenciais, o que não deu muito certo. Quando nós fizemos nossa irrigação, eu fiz igual fazia na minha casa. Aí comecei a matar a velocidade da água toda, né? Usava uma bomba super forte e não conseguia molhar 200 metros, né? Por quê? Então, nós fizemos muitas curvas, né, na nossa irrigação. Refazer o curso da irrigação sem curvas para aumentar a pressão da água foi só uma das orientações da assistência técnica e gerencial do Senar. Na propriedade, outra dica colocada em prática foi a rotação de culturas. A medida melhorou o perfil do solo pela diversificação de plantas e quebrou o ciclo de pragas e doenças. Tinha muita questão de manejo que tinha que ser aperfeiçoado ou até implantado, né? Então, como irrigação, por exemplo, questão de adubação, né? Não era feita com análise de solo, a rotação de cultura também, né? Com diversas espécies aí, melhorando a qualidade do solo, né? Trabalhando aí a fertilidade do solo, estruturando o seu solo. As medidas eficientes fizeram o produtor rural ampliar em quase 8 vezes a área destinada à produção de alimentos, de 200 para 1.500 metros. Agora são mais de 30 culturas diferentes. Mas não adiantava nada ter produção sem público consumidor. Para resolver o problema, há pouco mais de um ano, o Robemário passou a fazer parte da CSA, comunidade que sustenta a agricultura. Atualmente, ele e outros 15 produtores rurais fornecem alimentos a 480 famílias do Distrito Federal. Os vegetais são entregues em cestas coloridas pela diversidade de culturas e atendem a uma família durante uma semana. Para que os produtores pudessem assumir o compromisso de entrega com os consumidores, foi preciso mudanças na parte de planejamento e gestão da propriedade. O que foi implantado aqui foi um planejamento de plantio, né?
o planejamento de produção, que a gente chama, né? Que é ele plantar as culturas na sequência, nos intervalos e na quantidade devida, né? De acordo com a oferta dele, para ele ter sequência de entrega para os clientes que ele tem e para ele adquirir novos clientes. Deonei é outro produtor atendido pelo Senar. Depois das orientações técnicas e gerenciais, a produtividade aumentou. A comercialização direta para os consumidores também melhorou a renda. Tudo que eu plantava era o atravessador que levava para as feiras, né? E não tinha valor nenhum. A gente vendia uma caixa de mandioca por R$7, uma caixa de machixa R$5, chegou a sair aqui várias vezes, né? Então, depois que a gente passou a trabalhar com orgânico, aí já melhorou, né? A primeira cesta que eu levei para os co-agricultores foi R$74 que se pagou para a gente cada um. Deonei e Robemário produzem alimentos orgânicos, segmento que tem ganhado espaço entre os consumidores, mas que exige cuidados especiais na lavoura. Por orientação do técnico de campo, eles passaram a utilizar o sistema de agrofloresta, como são chamadas as plantações integradas com árvores. Aqui, o eucalipto funciona como uma barreira física, um quebra-vento, que diminui a incidência de pragas como cochonilha, pulgão e reduz a disseminação de esporos de fungos. Ele vai ser uma barreira natural para pragas e doenças, né? E depois ele também pode ser retirado ao longo dos anos, né? Como madeira também. Esse é um manejo que a gente faz, principalmente para quem produz orgânicos, que tem algumas barreiras que a gente usa, né? Principalmente barreiras vegetais. Então, eucalipto, a bananeira, entre outras plantas, né? A gente coloca para fazer esse tipo de barreira. E o eucalipto, com certeza, é uma poupança aí que, ao longo dos anos, né, você vai poder tirar depois essa madeira também para estar vendendo. Todas essas mudanças propostas pela equipe do Senar e efetivadas pelos produtores têm garantido a continuidade do trabalho no campo. Tinha que trabalhar lá fora para trazer recurso aqui dentro. Hoje o recurso vem até a mim para que eu permaneça aqui dentro. No próximo bloco, você confere como o curso de drone do Senar tem contribuído com o trabalho da Polícia Militar e dos bombeiros. E o projeto Biomas na Caatinga apresenta resultados positivos na recuperação de pastagens. Não saia daí, o Agroforte Brasil Forte volta já. O Senar tem capacitado produtores e trabalhadores rurais na utilização de novas tecnologias. O curso de drone é um dos mais procurados, já que facilita a vida de agricultores e pecuaristas. Agora, o Senar também está treinando policiais e bombeiros militares em Goiás. O objetivo é contribuir no combate à criminalidade no campo e no controle de incêndios florestais. A visão privilegiada que os drones proporcionam ajudam o produtor rural no mapeamento e georreferenciamento da propriedade, além do controle de pragas e doenças na lavoura. Mas os equipamentos aéreos também podem ajudar a combater incêndios florestais e salvar vidas. O 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar em Goiânia usa drones há 3 anos. Na realização de prevenção, a gente faz aí monitoramentos aéreos diários nas nossas reservas aí de mata, onde ao verificar qualquer foco de incêndio já é acionado na hora a guarnição de combate a incêndio florestal para estar agindo ali no princípio do foco. Todo o trabalho só foi possível depois que o tenente e outros militares passaram pelo curso de operação e manutenção de drones, oferecido pelo Senar. O curso do Senar foi bastante importante a questão de pilotagem, onde ele nos instruiu a questão dos conhecimentos técnicos do equipamento, como funciona cada parte, qual a importância de cada parte, manutenção básica do equipamento e a pilotagem em si. O curso tem carga horária de 16 horas, divididas em 2 dias. As turmas são formadas por até 12 alunos.
Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar também tem buscado a capacitação oferecida pelo Senar. O sargento Elienay foi um dos alunos do curso. Ele diz que o drone vai ajudar principalmente no patrulhamento de áreas rurais. A gente de uma localidade mais remota, você consegue operar esse aparelho com o conhecimento que a gente está adquirindo aqui, a gente consegue ter uma visualização, chegar mais rápido ao local, ter uma real situação do que está acontecendo naquela localidade, ou de crime, ou de assistência que a gente tem que dar dando ao próprio produtor rural, e a gente consegue ter até mais segurança para, a posterior, a gente chegar àquela localidade e ter acesso à real situação que está acontecendo. Os benefícios da capacitação de policiais e bombeiros para a segurança dos produtores rurais e de toda a sociedade é que tem feito o Senar buscar a participação dos agentes públicos no curso. E a adesão tem sido grande. Todo o treinamento que a gente está realizando no município de drone, esse é o segundo que eu estou realizando, sempre está um ou dois participantes envolvido ou na Polícia Militar ou na corporação do Corpo de Bombeiro. Para vocês é uma vantagem, né, ter a participação deles aqui? Com certeza, significa que nosso treinamento está sendo bem visto. Mesmo com os novos participantes, o curso de drones continua voltado a produtores rurais e profissionais ligados ao agronegócio. A instrutora diz que o público diversificado não requer grandes mudanças no conteúdo das aulas, já que normas de segurança são aplicadas da mesma forma a todos os usuários. Aqui eu ensino o planejamento de voo em alguns aplicativos nos celulares, que você consegue fazer esse planejamento e executar em campo, e é um voo semiautomático. São capturadas fotografias aéreas e essas fotografias depois podem ser utilizadas para gerar produtos cartográficos que eles podem analisar como doenças de pragas, mensurar algumas coisas em cima disso e ter tomada de decisão também. Assim como a polícia pode utilizar essa parte para patrulha rural, para tomada de decisão e auxiliar eles em campo. O interesse dos agentes públicos pelos drones comprova que as principais armas contra os criminosos podem ser a inteligência e a tecnologia. A Polícia Militar acredita que o aparelho vai ajudar nas rondas ostensivas, oferecendo mais segurança para os produtores rurais e suas famílias. Nós só temos a ganhar, porque eu acho que é um caminho sem volta, que o drone vai estar tomando o mercado, é uma tecnologia nova, mas que está em ascensão, e que a tecnologia, como foi no celular, como foi no computador, como foi na televisão e como está sendo na nossa vida cotidiana, o drone chegou para ficar e daqui uns dias quem não estiver qualificado está para trás. E nós vamos estar preparados para operar essa tecnologia a favor da sociedade e da Polícia Militar. Quer conhecer mais sobre o uso de drones na agricultura e como prevenir incêndios no meio rural? Acesse cnabrasil.org.br/senar/coleção Senar. Aqui você pode baixar as cartilhas de forma gratuita. O plantio de árvores nas propriedades rurais como alternativa sustentável de produção é a principal bandeira do projeto Biomas. No semiárido nordestino, a iniciativa já ajuda produtores a recuperarem áreas degradadas, resolvendo passivos ambientais e aumentando a produtividade. Na Caatinga nordestina, o pecuarista com 50 anos de experiência sabe que o gado criado na pastagem seca não tem alimento farto. A forragem, além do nativo, a gente fabrica um pouco, dá para levar, mas a água é mais difícil. Planta na época da chuva, sila, quando é no verão, na época de estiada, aí a gente dá o gado. Hoje a gente está controlando, né, o que tem com a quantidade de gado. Uma solução para reverter o problema com o pasto é o projeto Biomas, desenvolvido pela CNA em parceria com a Embrapa. A iniciativa prevê que o produtor continue a usar a área para fins econômicos, ao mesmo tempo em que recupera a vegetação nativa, aproveitando melhor o período de chuva para garantir a oferta de alimento para o gado na seca. O projeto Biomas se propõe
a mostrar vários modelos da área, de uso da área, trazendo a árvore como um importante elemento, mas não só a árvore. A gente está aqui numa área onde é testado um sistema agroflorestal, onde o produtor traz a árvore e traz espécies forrageiras para que ele consiga, dentro de um curto tempo de produção, porque a gente está na Caatinga, ele tem 3 meses de chuva. Para atingir os objetivos, uma das propostas é o sistema agroflorestal. Nele, a cada 15 metros, são plantadas árvores típicas do bioma, como angico, sabiá, mufumbo, umbu, pau-branco. Este outro intervalo é ocupado por forrageiras, como leucena e gliricídia, ideais para a fabricação de silagem. No sistema agroflorestal, as plantas se beneficiam do sombreamento das árvores, o que diminui a evaporação da água na seca. A gente trabalhou aqui com culturas, com plantas que elas já, na sua avaliação por si, já passaram por uma avaliação que são resistentes, principalmente a questão da falta de chuva, a escassez de água. Enquanto que o produtor ainda não tem essa preocupação ou não tem a disponibilização dessas sementes, no caso do plantio dele. Enquanto as forrageiras garantem alimentação para o gado, as árvores garantem a conservação da biodiversidade regional. O principal resultado do projeto Biomas na Caatinga é a recuperação da pastagem degradada. Antes, o solo não tinha cobertura vegetal, fator que impedia o acúmulo de nutrientes e fazia proliferar plantas invasoras. Uma situação parecida com o que a gente está conseguindo ver por aqui, né? A ideia era fazer com que esse panorama mudasse. E mudava como? Qual era a ideia fundamental? Se a gente incorporasse a árvore no sistema, a árvore poderia se prestar muito bem a dois serviços razoáveis, né? Um deles, aumentar a quantidade de biomassa, aumentar a quantidade de nutrientes no solo. E a outra coisa, quando você pensa em sistemas que envolvem a necessidade de inserção de animais, é o sombreamento. Com a recuperação pelo sistema agroflorestal, o produtor rural tem um modelo capaz de resolver os passivos ambientais apontados no Cadastro Ambiental Rural, o CAR. E as espécies plantadas ainda vão servir de renda extra na colheita dos frutos, forragens para silo ou obtenção de madeira. Tem esses plantios de sabiá, que é outra coisa também que é uma fonte de renda muito boa, né? E tem além da rama que a gente utiliza para o gado, tem a estaca. Propostas sustentáveis podem ser utilizadas por produtores rurais de todas as partes do país, com respeito às características de cada região. Na plataforma Web Ambiente, as pesquisas do projeto Biomas estão disponíveis para auxiliar a tomada de decisão no processo de adequação ambiental. Ali, o produtor ou o técnico do Senar ou o técnico da extensão, que é quem faz essa ponte entre a pesquisa e o produtor, vai ter as informações básicas de quais espécies usar, quais os modelos usar, para que o produtor consiga, de fato, em 20 anos, ter essa adequação ambiental e produtiva da propriedade rural. O projeto está presente nos 6 biomas brasileiros: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. São ações como esta que ajudam o Brasil a produzir e conservar o meio ambiente. Levando para essas propriedades, através dessas linhas de crédito e incentivo, o replantio de árvores, né, melhorando a nossa floresta nativa e, ao mesmo tempo, essas árvores poderiam ser comercializadas de uma maneira, né, racional, né, usando, né, a tecnologia e, ao mesmo tempo, o respeito ao meio ambiente. Confira agora no nosso resumo da semana mais ações do Sistema CNA-Senar. Olá, produtor! Foi aqui, na sede do Sistema CNA-Senar, que entidades do agro e o governo debateram as ações do setor para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP25, que será realizada no Chile. O setor vai mostrar na COP os dados que comprovam a sustentabilidade do agro brasileiro com o uso de tecnologia de baixa emissão de carbono e o cumprimento da legislação ambiental.
veja onde mais a CNA atuou para você, produtor. Em São Paulo, a CNA participou do Congresso sobre investimentos de fundos de previdência privada no agro. No Ministério da Agricultura, a Confederação debateu a produção de alimentos alternativos para o rebanho. A Confederação esteve em 2 audiências públicas no Congresso Nacional. Na Câmara, o debate foi sobre relações do trabalho. Já no Senado, o tema foi sobre recuperação judicial de produtores rurais. A Comissão Nacional de Relações do Trabalho e Previdência da CNA também debateu temas como a modernização das leis trabalhistas. Na Conab, a CNA acompanhou a simulação de um leilão eletrônico. Essas e outras notícias você acompanha no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. E não se esqueça, produtor, não aceite a venda casada. Você não precisa levar nada além do que necessita. Agradecemos mais uma vez a sua parceria e a sua contribuição para fortalecermos o agronegócio brasileiro. Até a próxima semana. Tchau!